Bom dia, estou aqui no intuito de fazer um estudo sobre o Livro dos Espíritos, né? Para que nós possamos entender melhor a parte espiritual, né? E eu queria fazer esse estudo também do Livro dos Espíritos, não só a partir das perguntas. Queria começar esse estudo da introdução muito, porque dentro da introdução desse Livro dos Espíritos há muitas coisas, né, que é muito importante para o nosso conhecimento e para entendermos também um pouco, né, sobre o espiritismo, né? Porque muitas pessoas fazem confusão sobre o espiritismo, né? Uns dizem: "Ah, você é kardecista". Não, não existe ninguém kardecista, né? Existem pessoas espiritualistas ou pessoas espíritas, como vai dizer o livro, né? Kardec teve a missão de codificar esse livro, as palavras dos nossos irmãos, os pensamentos dos nossos irmãos espirituais, que nada foram as pessoas que estiveram aqui no planeta Terra como consciência e ao desencarnarem continuaram aqui no planeta Terra, mas porém numa outra dimensão, né? Porque nós estamos aqui em dimensões, né? Em primeira, segunda, terceira, quarta, né? E pelo que me consta, né? Se não me falha a memória, são 27 dimensões. E nós nos encontramos hoje, atualmente, encarnado na terceira dimensão e desencarnado na quarta dimensão, né? Partindo para a quarta dimensão, para a quinta dimensão. Então, eu gostaria de começar esse estudo, né, a partir da sua introdução e não somente das perguntas. As perguntas vão vir depois, mas eu gostaria de ler a introdução, tentar explicar um pouco sobre essa introdução, né? Que para a gente começar realmente o estudo sobre as perguntas, né? Então, já na página aqui da introdução ao estudo da doutrina espírita, né? Vou ler aqui, está escrito assim: para se designares coisas novas, são precisos termos novos. Ou seja, para designar coisas novas, são necessários termos novos. Por que coisas novas? Né? Quando o Espiritismo surgiu, né, ele foi uma grande novidade, né, que poucas pessoas tinham acesso ao mundo espiritual. Então aquilo foi uma novidade. Né? Só que ao passar do tempo, né, isso já faz mais de 110 anos, né, que a doutrina espírita, né, através dos livros que Kardec codificou, que nós chamamos de Pentateuco, né, ele foi criando uma força muito grande, mas as pessoas vão passando anos e anos e vão se mudando, vão criando palavras novas, termos novos, né? E muitas daquelas palavras, né, ficou um pouco deslocada de muitas coisas que é usada hoje, né? De muitas palavras que nós usamos hoje. A força da palavra às vezes muda. O português mudou, a língua portuguesa mudou. A verdade é essa, né? Porque quando foi o descobrimento do Brasil, que os portugueses vieram para cá e outras nações, né? Tipo a espanhola, a francesa, né? Trouxeram termos que eram usados naquela época e mudou muito, muito mesmo. Então, quando ele fala que precisamos de termos novos, por exemplo, né, aquele tempo você falava em alma, né? A pessoa ficava assim, alma, aí quando se falava espírito, alma e espírito é a mesma coisa, como é que é? Eu não estou compreendendo isso, eu não estou entendendo. Mas aos poucos as palavras foram sendo entendidas, né? Que vieram os termos, vieram as pessoas capacitadas para poder decifrar algumas coisas, né? Explicar o que é alma, explicar o que é espírito, explicar o que é espírito, né? Então, Kardec nos trouxe só alma, né? Aliás, nos trouxe corpo, perispírito e espírito. Mas não é só isso. Dentro do perispírito mesmo, existe coisas novas, né? Termos que depois André Luiz nos trouxe, né? André Luiz nos trouxe de uma forma mais coisa e também nós conseguimos através de leituras que começou a abrir muito, né? O mundo oriental começou a passar coisas novas para nós, né? Aí nós fomos entender que o perispírito não é só o perispírito.
O perispírito engloba muita coisa. Existem os corpos que estão ali dentro ali, né, que é o corpo do mental inferior, né? Existe o corpo do mental superior, existe o corpo búdico, existe o corpo átimo, né, que é a última instância, existe o corpo causal, emocional, né? Então, esses estudos, né, não, essas palavras não podiam ser ditas naquela época, porque ainda estava nisso sobre falar sobre o espiritismo, principalmente sobre o livro dos espíritos. Era uma novidade, né? Porque dentro do Brasil, né, ele não foi logo colocado, né? E, apesar de ter 100 e poucos anos, né, mas ele veio aos poucos para algumas pessoas aqui dentro do Brasil, né? Porque o kardecismo era elitizado. Não era qualquer um que tinha acesso ao estudo sobre espiritismo, né? Eram pessoas elitizadas, pessoas de doutores, eram os juízes, né? Pessoas que tinham posse para estudar, porque eram livros caríssimos para chegar dentro do Brasil. Então, só aquelas pessoas com poder aquisitivo que tinham acesso ao livro de Kardec. A verdade era essa, né? Por isso ele não se popularizou naquela época tanto, mas aos poucos hoje, né, a doutrina espírita kardecista, né, ela está popularizada, né? Mas porém temos outras doutrinas que também nos passam a mesma coisa, mas com palavras diferentes, né? Que são só denominações. Um fala alma, outro fala espíritos, um fala eguns, né? Por exemplo, espíritos e eguns são a mesma coisa. Outro fala curisco, né? Outro, quando é um obsessor, um fala que é quiumba, né? Então as pessoas, né, precisam entender que às vezes se fala a mesma coisa em doutrinas diferentes, mas com palavras diferentes, né? Mas é a mesma coisa, né? Porque espírito é espírito. O espírito pode estar na Umbanda, espírito pode estar no Candomblé, espírito pode estar no islamismo, né? Espírita pode estar lá com os indianos, dentro da doutrina espírita. O espírito pode estar dentro da igreja católica e muda pelo nome, somente isso. Mas não tem como ficar dizendo que aqui é assim. Não, são fundamentos, cada um tem seu fundamento, cada um trata da espiritualidade de um jeito, né? Então são termos novos, né? Por exemplo, hoje, para a gente cuidar hoje de um obsessor, né? Vamos falar assim, um espírito, né, que participou de alguma vida junto conosco, que hoje continuam aí, né? Tem vários jeitos de por exemplo, numa mesa kardecista, né, que é uma mesa de desobsessão, é através do convencimento, através de mostrar a ele que ele está errado, é através do amor, da conversa, né? Já quando você vai para outra doutrina, existe o amarra e leva, ou seja, amarrou aquele espírito e levou, né? Levou, tá lá preso, aí você vai ficar um tempo afastado daquele obsessor, né? Já tem outras doutrinas, né, que fala que tem que fazer um acordo, que vai ser cortado isso, né? Mas isso é tudo balela. Na verdade, nós temos que fazer que esse nosso amigo que ainda nos acompanha, de nos atrapalhar, né, ele ter consciência, ele se modificar, ele fazer uma reforma íntima. Mesmo estando no mundo espiritual, se faz a reforma íntima, não se faz só a reforma íntima aqui, no mundo físico, não, né? Aqui nós estamos aqui para vivenciar, né? Ou seja, o que nós aprendemos lá, nós temos que colocar em prática aqui. Só tem um jeito, vindo para o mundo físico. Você não consegue evoluir se você não vier para o mundo físico. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu posso fazer isso só no mundo espiritual. Não,
Não pode, meu amigo. Infelizmente, eu tenho que te dizer que tudo que você aprende lá, você tem que vir para cá, você tem que vir para o plano físico, porque é aqui que você aprende, porque há um véu de esquecimento para ver se aquilo está registrado dentro de você. Para ver que está registrado dentro de você. Porque quando a gente fala, a gente ouve coisa, é fácil, mas para colocar na prática é complicado. É a mesma coisa de você fazer uma faculdade ou fazer um curso técnico, alguma coisa, você lá está lá na sala de aula, aprendendo. Mas quando você vai para o campo mesmo para trabalhar, é diferente. É diferente, porque aparecem coisas novas, coisas que lá dentro do curso não foi dito, né? Por exemplo, se você for trabalhar numa parte elétrica, né, você aprendeu tudo, que tem um fase, tem um neutro, né, você não pode ligar isso com aquilo, né? Então, quando você vai para a prática, é diferente. É diferente, você tem que puxar fio, você tem que passar por dentro de um tubo, você tem que saber o que acende uma lâmpada, o que acende uma geladeira, quais são as dimensões do fio. Então, não é tão simples assim. Aqui, para se evoluir, tem que vir aqui, no planeta Terra, no corpo físico. Ou pode ser aqui, ou pode ser em outros planetas, que nós não estamos só nesse universo, tá? O universo é repleto de morada, como diz Jesus, a casa do meu pai há várias moradas. Né? Então, há termos novos que têm que ser estudados, né? Então nós vamos começar com o livro dos estudos dos espíritos, vamos tentar passar alguma coisa e futuramente eu pretendo fazer live, né, para poder estudarmos melhor, né? E como eu disse, né? Então vamos aqui. Vamos começar de novo. Para se designar as coisas novas, são precisos termos novos. Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade de sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definida, ou seja, essas palavras são bem definidas, né? São bem definidas. Se você trata com espírito, você é espiritualista, você é espírita, né? Você é espírita. Você está falando com coisa fora da matéria, né? Então vamos lá. Dá-lhe outras para aplicá-los à doutrina dos espíritos. Fora multiplicar as causas já numerosas de anfibologias. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredita haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Ou seja, eu posso acreditar em algo fora da matéria, mas não acreditar em espíritos. Ah, se você acredita que existe alguma coisa fora da matéria, você acredita em espírito. Não, posso acreditar em alguma coisa fora da matéria e não acreditar em espírito. Os cientistas são assim, não são assim? Muitos deles não, eu acho que até a maioria não acredita na vida espiritual. Eles sabem que existe alguma coisa que não é matéria. Ou se é matéria, é uma matéria sutil. Eles sabem disso tudo, mas eles não acreditam em espírito. Então não quer dizer que você não acreditar na matéria, que você acredita em espírito, né? Então nós também precisamos explicar isso, passar isso para vocês, que eu acredito que existe algo fora do planeta Terra, existe alguma coisa que não seja matéria. Aí o cara logo vai falar, então você é espírita. Não, você não é espírita, você só simplesmente você acredita que existe algo fora da matéria, mas você não acredita em espírito, ok? Então, assim que a gente tem que entender, né, essa passagem aqui, porque é muito importante, né? Deixa eu só procurar aqui, que eu dei uma... Então tá aqui. Então vamos lá. Em vez das palavras espiritualismo, empregamos para indicar a crença que vimos de referimos ao termos espírita e espiritismo. Então, quando a gente quer acreditar que há espíritos, então nós usamos que nós somos espíritas ou espiritista.
entendeu? Ou espírita e espiritismo, né? Então, quando você fala isso, você está falando realmente em espírito. Ah, fulano é espírita. Fulano é espírita porque acredita em espírito, né? Ah, ele está na crença do espiritismo, porque ele acredita em espírito, né? Cuja forma lembra a origem e o sentido radical e que por isso mesmo apresentam a vantagem de ser perfeitamente inteligível, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio a relação do mundo material com os espíritos, os seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou se quiserem, os espiritistas, né? Então, quando você, né, quando você acredita em espírito, você é espírita. Então, essa palavra é denominada por espírito. Porque hoje tem também os gnósticos, né? Que eles acreditam em espíritos, mas eles usam outro tipo de palavra. Por exemplo, eles usam um termo como consciências, né? Então, eles não falam espírito, ele fala consciência. Há uma consciência aqui ao meu lado, né? Ou seja, há um espírito ao meu lado. Ou seja, há uma consciência. Aí quando você fala assim, eu vivi vidas passadas e uma dessas minhas vidas, né, está sendo me relatado, está sendo aberta para mim poder entender um pouco mais. Esses gnósticos, eles falam, aqui está uma consciência, né? Estou vendo a minha consciência em alguma época, ou seja, uma vida dele, né? Então, uma consciência, né? Então, o termo muda, mas é a mesma coisa, gente. Espírito, consciência, alma, né? Então, ser trevoso, ser de luz, né? Espírito evoluído, espírito ainda atrasado, né? São termos, gente, para falar uma coisa só, né? Então, vamos lá. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, prende-se à doutrina espiritualista, uma de cujas fases apresenta. Essa razão porque traz no cabeçalho do seu título a palavra filosofia espiritualista, né? Então, traz filosofia, porque o espiritismo, né, não é religião, é uma filosofia, né? É uma filosofia, não é religião, apesar que algumas pessoas dizem que espiritismo é religião, não é religião, tá? É uma filosofia, é um jeito da pessoa, vamos dizer assim, congregar-se, aprender, estudar, né? Então vamos continuar aqui. A outra palavra acerca de qual importa igualmente que todos se entenda por constituir um dos fechos de abóbada de toda a doutrina moral e ser objeto de inúmera controvérsia. A míngua de uma acepção bem determinada, né? Então, a doutrina espírita, ela nos atinge mais moralmente, né? Ela nos cobra moralmente. Ela não fica ditando regra, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não. A sua consciência que vai te dizer se está certo ou errado. Porque às vezes o que é certo para você é errado para outro, mas o que é errado para outro é certo para você. Então, é mais uma libertação nossa através do conhecimento. Quando a gente conhece e passa a ter um autoconhecimento de nós mesmos, né, o que acontece? Nós vamos nos abrindo, nós vamos nos melhorando, nós vamos procurando acertar, né? Porque a caminhada é complicada, a caminhada é fácil não, né? Mas vamos lá, né? E a palavra alma, a divergência de opinião sobre a natureza da alma provém da explicação particular que cada um dá a esse termo. Uma língua perfeita em cada ideia, fosse expressa por um termo próprio, evitaria muito discussão, né? Então é aquilo que eu falei, cada um chama de alguma coisa. Por exemplo, um fala alma, outro fala espírito, né? Então, um fala consciência. Olha só, são tudo a mesma coisa. Alma, espírito, consciência.
ser da treva, ser da luz, mentor, anjo da guarda, guardião, é tudo uma coisa só, gente. É tudo uma coisa só. Só que se usam termos diferentes. Por exemplo, Kardec, para nos ajudar, os espíritos, né? Para nos ajudar, o que foi que ele fez? Quando nós estamos aqui no planeta Terra, assim encarnado, como eu estou, como vocês estão, designou que deveria chamar que nós temos uma alma, ou seja, nós somos uma alma vivente no planeta Terra. E quando nós estamos no plano astral, ou seja, nós desencarnamos ou morremos, né? Não estamos mais aqui no planeta Terra, no plano físico, e sim no plano espiritual, denominou-se que nós se tornaríamos espíritos. Então, alma e espírito é a mesma coisa, porém, encarnado, ele preferiu dizer que nós somos almas. Desencarnado, preferiu dizer que somos espíritos. Onde existem outras que dizem que nós somos consciências. Nós somos consciência do universo, né? Então, a gente precisa entender um pouco isso, separar alma de espírito. Alma, encarnado, aqui, vivinho, dentro desse planeta aqui, nesse plano físico, somos alma. Desencarnamos, morremos, fomos para o mundo astral, nos chamaremos espíritos. E quando fala espírito errante, não quer dizer que o espírito errou, não. É o que se denominou o outro lado, o mundo espiritual, espírito errante. Errante por quê? Porque nós vamos ter que voltar, né? Nós vamos ter que voltar. Por isso nós somos espírito errante, nós vamos ter que voltar. Mas fala-se espírito errante quando nós estamos lá do outro lado, nós estamos na vida espiritual, né? Então, nós precisamos entender isso. Nós, alma e espírito, apesar de sermos a mesma coisa, são termos diferentes, ok? Segundo uns, a alma é o princípio da vida material, orgânica, né? Foi o que eu acabei de falar. Não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro, ou seja, para alguns, quando a gente morre, acabou. Não existe mais nada. Ou seja, é um materialismo puro. Ou seja, eu morri, acabou, não tem nada lá depois, não. A gente tem que aproveitar o que nós estamos aqui, nós temos que viver. Não, não é assim, não. Mas para uns, assim o são, porque é um materialismo puro. Eles vivem no mundo material, então eles acham que tem que ser assim. Se eu vivo aqui, vou viver aqui, vou fazer tudo que tem que fazer, porque depois acabou, não existe mais nada, né? Então, é ainda como se pensava, né? Então, nesse sentido e por comparação, diz-se de um instrumento rachado, que nenhum som mais emite, não tem alma. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Então, o que ele está falando aqui? Né? Que muitas vezes as pessoas, naquele tempo, quando tocavam um instrumento, né? Então, quando tinha o som, o violão estava ali, perfeito, bom, saía as notas musicais, né? Eles falavam, esse violão parece que tem alma própria, ele toca com a beleza, mas se arrebentasse, quebrasse, falou que a alma foi embora. E não é isso, era só consertar uma corda, era só, de repente, um rachadinho lá consertar, aí teria que fazer o quê? Levar a um profissional, né? Para que a alma daquele instrumento voltasse. Entendeu? Então, as palavras nós temos que entender termos, porque modificou muito, né? Mas estamos melhorando, porque tem muitas pessoas hoje procurando estudar, procurando entender, procurando crescer espiritualmente e principalmente fazer a sua reforma íntima, né? Então, às vezes, a gente coloca palavras, as pessoas disturbam, leva para outro caminho, leva para outro termo, mas vocês precisam entender que nós temos que estar em paz conosco mesmo e com o Criador, né? Deus, que foi o que nos criou, né? Então, vamos lá. Pensam outros que a alma é um princípio da inteligência, agente universal,
do qual cada ser absorve uma certa porção, né? Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida deste, voltando cada centelhas mortos os seres à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e o rio voltam para o mar, de onde saíram. Né? Olha só, hein? Que coisa interessante. Hein? Então, as pessoas pensam que lá na frente, muito mais na frente, vai ser explicado isso, né? Então, por enquanto, nós não vamos entrar em tantos detalhes para não confundir a mente, né? Mas vamos lá. Quando eles falam assim, que nós somos centelhas, nós somos fagulhas de um ser criador, daquele que nos criou, então nós estamos aqui para depois voltar para a fonte, né? É um estudo muito complexo isso, né? Porque, querendo ou não, tem alguma coisa de verdade disso aí, né? Porque eu diria que nós somos fractais, né? Fractais do Criador. Mas deixa o estudo mais lá para frente lá, para não confundir aqui o começo do livro, né? Então, nós somos almas, né? Que nós temos que nos melhorar, temos que fazer as coisas certas, fazer o melhor possível para que futuramente nós possamos estar junto do Criador, do Pai, que esse é o nosso objetivo. Mas só que para voltar para a fonte, para aquele que nos criou, nós temos que estar em perfeitas condições, moral e espiritual, né? Ou seja, é a bondade pura, é o amor puro, porque ninguém pode voltar como célula doente para um corpo são. O corpo são requer células sãs. E se nós não nos curarmos, como que nós vamos poder voltar ao Criador? Então, a nossa missão é nos curar primeiro, para depois sim voltar ao Criador. Né? Então, fica a primeira parte do nosso estudo aqui, falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, né? E não começar pelas perguntas, sim estudar um pouco sobre a alma, sobre espírito, sobre termos, né? Porque eu pretendo continuar fazendo esses estudos e mandando para algumas pessoas, né, para que elas compreendam, que as pessoas que realmente queiram crescer. Então eu fico muito agradecido por essa oportunidade que Deus está me dando, né, de estar aqui fazendo isso, né, e como hoje foi a primeira vez, né, então nós vamos melhorar. Primeira coisa, nós temos que agradecer sempre a Deus, então nós vamos fazer uma oração para agradecer a Deus, né, essa oportunidade. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecido, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade, Senhor, de estar estudando, de estar aprendendo, de estar evoluindo. Mesmo apesar de estarmos errando, o Senhor ainda nos dá oportunidade pela sua misericórdia e por confiar nas suas criaturas, por confiar em nós. E obrigado, Senhor, por essa oportunidade. E assim seja, e assim é.